Salve, cambada OABeira, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo de dicas de direito penal. Hoje vamos falar sobre ilicitude, né? Vamos continuar o assunto que nós trabalhávamos na semana passada, tá joia? Acompanha aí comigo na tela. Bom, no sábado passado, nós vimos que a ilicitude ou antijuridicidade é um dos elementos do crime, de acordo com a teoria tripartite. Ela significa o quê? A contrariedade da conduta ao ordenamento jurídico vigente. Além disso, nós vimos que no Brasil adota-se a teoria indiciária ou da ratio cognoscendi, pela qual extraímos a ideia de que, praticado um fato típico, há a presunção de sua ilicitude, ou seja, até que se prove o contrário, todo fato típico seria também ilícito ou antijurídico, a não ser que a gente encontre presente alguma causa que possa justamente excluir essa ilicitude. Então, passamos a analisar as chamadas causas excludentes da ilicitude, também chamada de justificantes. Começando pelo estado de necessidade. Hoje nós vamos trabalhar as demais causas legais que excluem a ilicitude da conduta, que são a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Começando pela legítima defesa, sem eu trazer qualquer conceito técnico, qualquer dispositivo legal, eu tenho certeza de que, se não todos, a imensa maioria de vocês saberia me dizer quando estamos diante de um caso de legítima defesa, não é mesmo? Mas vamos ver o que o nosso Código Penal diz sobre esse instituto. Lá no artigo 25, nós vamos encontrar essa justificante quando a pessoa se defende de uma agressão injusta, atual ou iminente, defende um bem jurídico seu ou de terceiro e, para isso, emprega de forma moderada os meios necessários para repelir essa agressão. Acompanhe o que diz o artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. O que esse artigo está nos dizendo, então, é o seguinte: o sujeito ele pode reagir a uma agressão injusta desde que obedeça a alguns requisitos impostos pela própria lei. Mas antes da gente analisar quais são esses requisitos, vamos tentar entender o porquê dessa norma. Qual é o fundamento dela? Vejam bem, no nosso mundo contemporâneo, quem detém o monopólio da violência e da força é o Estado, correto? Estado em sentido amplo, pelo amor de Deus. O Estado monopoliza o exercício da violência para supostamente nos proteger. É aquela velha coisa, eu cedo um pouco da minha liberdade em troca da proteção estatal. Então cabe ao Estado a tarefa de punir as condutas delitivas, de evitar a ocorrência de crimes. Ocorre que, em determinadas situações, o Estado ele não conseguiria cumprir essa finalidade dele. O Estado não é onipresente, meus caros. Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso, reconhecendo que em certos momentos ele não conseguiria proteger o cidadão diante de uma lesão a um bem jurídico, ele permite que essa pessoa haja por conta própria para impedir essa lesão. Captaram? Pois bem, quanto aos requisitos para que se possa reconhecer a legítima defesa, são eles: a agressão injusta. Uma agressão ela é uma conduta humana que atinge um bem jurídico, ou pelo menos coloca em perigo esse bem jurídico. Injusta, pois contrária ao ordenamento jurídico. Contra a agressão justa não se admite legítima defesa. Além disso, a agressão injusta, atual ou iminente. A agressão atual é aquela que está ocorrendo. Iminente, a que está em vias de ocorrer, a que está prestes a ocorrer. Exemplo, uma pessoa começa a lhe agredir e você reage para repelir essa agressão. Isso pode. O que não se admite é o uso da legítima defesa para agressões pretéritas ou futuras. Olha só aqui. Imagina que alguém lhe agrediu. Você ferido, vai em casa, pega um revólver e volta
para efetuar disparos contra o agressor. Isso não é mais legítima defesa. Por quê? Porque não é uma agressão atual e nem iminente. Essa excludente de ilicitude, ela não se presta para garantir vingança a quem foi agredido, nem revanche. Quer ver outro exemplo que não se admite a legítima defesa? Imagina que fulaninho lhe ameaça de morte. Ele diz que da próxima vez que vocês se encontrarem, ele vai te matar. Você, adepto daquela máxima futebolística que afirma que a melhor defesa é o ataque, pega sua arma, vai na casa do sujeito e mata ele antes que ele possa cumprir a ameaça que havia lhe feito. Isso também não é legítima defesa. Terceiro requisito: direito próprio ou alheio. A legítima defesa se presta a garantir a proteção ao bem jurídico de outras pessoas também. Não é preciso que exista qualquer relação entre o ofendido e o defensor. A lei não faz essa exigência. E por fim, uso moderado dos meios necessários. Para que a minha conduta seja considerada lícita, eu devo usar de forma moderada os meios que eu tenho à minha disposição para repelir a agressão que eu estou sofrendo. Ou seja, deve existir uma proporcionalidade. Uma proporcionalidade entre a agressão e a defesa. Uma reação adequada e suficiente para repelir a agressão. Vamos pegar um exemplo bem exagerado para ficar claro. Imagine aí um senhorzinho, no alto dos seus 90 e poucos anos, resolve agredir um marombeiro. Aqueles caras pesados, que pesam mais de 130 quilos. O mero uso da força física desse marombeiro já é mais do que suficiente para repelir a agressão, não é? Ele conseguiria facilmente segurar o agressor, sem maiores esforços. Agora, se esse mesmo marombeiro, para repelir essa agressão, pegasse uma pistola e disparasse 20 vezes contra o agressor, isso é legítima defesa? Não é. Ele não usou moderadamente dos meios necessários para repelir essa agressão. Nitidamente houve um excesso. Agora imagine o contrário. O marombeiro de 130 quilos resolve partir para a porrada contra esse mesmo senhorzinho de 90 e poucos anos. Coitado dele. Ele aguentaria ir na porrada contra o marombeiro? Seria suficiente ele tentar usar de sua força física para repelir a agressão? Claramente que não. Mas e se possuísse uma pistola e resolvesse disparar contra o agressor? Se esse foi o único meio que ele possuía para evitar a lesão que iria sofrer, certamente estaremos diante de uma legítima defesa. Portanto, meus queridos, essa análise da proporcionalidade entre a agressão e a defesa depende do caso concreto. Agora, além da legítima defesa, ainda podemos falar de outras justificantes. O estrito cumprimento do dever legal, por exemplo, representa a prática de uma conduta que é determinada pela lei, o que torna aquele fato típico lícito. Exemplo, no Brasil, nós só temos a pena de morte em caso de guerra declarada. Pois bem, imaginem que seja o caso de cumprir uma pena de morte. Aquela pessoa que vai cumprir o carrasco, e essa pena normalmente é por fuzilamento, de acordo com o Código Militar, esse carrasco pratica um fato típico? Sim, mata alguém. Artigo 121 do Código Penal, homicídio. Ocorre que ele está cumprindo uma determinação imposta pela lei, uma determinação legal. E aí eu pergunto a vocês, teria coerência o ordenamento jurídico impor a prática de uma conduta e, ao mesmo tempo, considerá-la um crime? Esse ordenamento seria, no mínimo, bipolar. Outros exemplos. A violação de um domicílio em uma daquelas finalidades previstas em lei. A prisão em flagrante por um policial que, detendo o indivíduo, às vezes, se vale da força física para isso. Em todos esses casos, nós vamos ter essa justificante do estrito cumprimento do dever legal. Agora, faço uma ressalva. Para quem segue a teoria conglobante, que a gente viu quando analisou o fato típico, essas mesmas situações elas vão excluir o fato típico e não a ilicitude.
tá? Por fim, nós vamos ter o exercício regular de direito, que nada mais é do que a prática de uma atividade permitida por lei. Aqui nós vamos ter o mesmo fundamento do excludente do estrito cumprimento do dever legal. Qual sentido existiria em você, por um lado, autorizar a prática de uma conduta e, ao mesmo tempo, considerá-la crime? Nenhum. Um exemplo clássico: as lesões causadas em práticas esportivas. Quando dois boxeadores estão lutando, eles causam lesões recíprocas. A gente pode falar, nesse caso, em crime de lesão corporal, do artigo 129 do Código Penal? Não. Se essa atividade ela é permitida por lei, não existe motivo para a gente considerar crime, não é mesmo? Agora, todo excesso, meus caros, será punível. Em qualquer justificante, não só para o exercício regular do direito. Se houver excesso no seu uso, o defensor responderá por esse excesso. O lutador de boxe, imagina que ele aplicou um nocaute no outro. Com o outro já apagado, já no chão, esse vencedor ele não se dá por satisfeito e continua dando soco, mesmo com a luta já encerrada. Isso não é um excesso? Nitidamente sim, nós temos um excesso e ele será punido. E por fim, trago aqui a vocês o parágrafo único do artigo 25, que foi uma inovação trazida pelo pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, cuja redação é a seguinte: observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Meus caros, perdoem minha franqueza, mas isso é o tipo de norma inútil. Como nós podemos perceber, esse parágrafo único do artigo 25, ele apenas vai descrever uma hipótese de legítima defesa de terceiro. Que já existia no caput. Ele não ampliou as hipóteses de cabimento da legítima defesa. Portanto, em nada ele acrescenta mais uma norma inútil. Então, meus caros, vamos ficando por aqui hoje, tá? Analisamos as causas legais excludentes da ilicitude. Na semana que vem nós vamos trabalhar ainda com consentimento do ofendido, que é uma causa supralegal da excludente da ilicitude, e vamos passar para o terceiro elemento do crime, que é a culpabilidade. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curte, comenta, compartilha. Fiquem todos com Deus e até a semana que vem, tá joia? Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.